Quero convidar você a abrir a palavra de Deus na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5. Nós faremos a leitura dos versos de 1 a 5. Nós vamos dar sequência naquilo que nós já estamos expondo. Começamos na semana passada essa pequena série na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos. Então você pode acompanhar a leitura, como já está aí colocada na projeção ou na sua Bíblia. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Romanos capítulo 5, versos 1 a 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor, nós lemos a Tua palavra, estamos aqui adorando, glorificando ao Senhor. E eu oro, Deus, para que o Senhor agora, por meio da exposição da palavra, pela instrumentalidade do Teu servo, que o Senhor use, Senhor, com graça, com misericórdia, a minha vida e, como o Senhor já tem falado ao meu coração, o Senhor também fale ao coração dos meus irmãos, para que eles possam, Senhor, serem edificados, como pela graça o Senhor tem edificado a minha vida através do estudo desta exposição. Que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. O que traz significado para você, meu amado? Por que você faz o que você faz? O que dá sentido para a sua vida? O que dá razão? O que dá propósito, esperança para você? O que nós falamos com as crianças aqui são verdades profundas. O que sustenta todas as coisas? E esse livro do qual eu mencionei aqui com as crianças vai exatamente trabalhar isso, sobre o que sustenta todas as coisas. A maneira como nós compreendemos e entendemos o que sustenta a minha vida, a sua vida e tudo que nós fazemos. O que traz sentido, o que traz significado para você? Por que você está aqui nessa manhã? Ou por que você vai trabalhar na segunda-feira? Por que você casou? Por que você teve filhos? Por que você gosta de se divertir? Por que você faz isso? Qual a razão disso? E aí, é interessante que as pessoas, elas buscam essas coisas. As pessoas buscam significado, elas buscam razão, propósito, sentido para a sua existência. E onde elas encontram isso? E é interessante que, como conselheiro bíblico e trabalhando com pessoas, eu tenho percebido as tensões que as pessoas enfrentam no seu dia a dia e os dilemas que elas enfrentam. Por quê? Porque o homem, o ser humano, ele busca satisfação, ele busca significado, ele busca sentido para aquilo que ele faz. Nós vemos o pregador falando em Eclesiastes que ele resolveu reger a sua vida pela alegria e ele experimentou, diz ele, segundo o seu relato, lá em Eclesiastes capítulo 2, ele experimentou de todas as coisas. E ele diz assim, tudo o que os meus olhos desejaram, nada, absolutamente nada eu neguei. E a conclusão dele foi o quê? Tudo isso era vaidade e correr atrás do vento. E por quê? Eclesiastes capítulo 3, verso 11 responde, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem.
Ou seja, nada que é passageiro e temporal irá satisfazer o seu coração. Você pode ter tudo na vida, tudo. Conquistar tudo que você quiser. Mas ainda vai faltar alguma coisa. Por quê? Por uma razão muito simples. Por uma razão antropológica. Ou seja, quem você é? Quem é o homem? A Bíblia diz que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. E aí eu vou para uma pergunta que o profeta Jeremias fez no livro de Lamentações, no capítulo 3, ele diz assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que dá esperança para você, querido? O que dá esperança para você? Você só terá esperança se de fato você compreender qual é o sentido da sua vida, o significado da sua vida, o propósito da sua existência, a razão da sua vida, e aí sim você terá uma esperança viva e verdadeira. E é sobre essa esperança que eu quero falar com você nesta manhã. Nós estamos no advento, na preparação para a celebração do Natal, para a chegada do Messias. E o Natal, ele traz a esperança de Cristo para a nossa vida. O Natal, ele traz a esperança de Cristo para a nossa caminhada, para a nossa existência, para a nossa vida. E quando nós olhamos aqui para esta carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós vemos que de todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, esta é uma obra magna. Uma das obras mais importantes que o apóstolo Paulo escreveu. E nela nós encontramos a mais extensa exposição do Evangelho no Novo Testamento que se pode encontrar em toda a Bíblia. Na última mensagem que nós tivemos, na semana passada, nós consideramos que o Natal, ele traz a paz de Cristo. E nós vimos 3 benefícios que o Natal de Cristo traz para nós. Através de uma coisa que nós lemos aqui. Através da justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. E aí depois ele diz, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, quais são os benefícios que nós temos? Paz. Por quê? Porque nós, quando o homem ele resolve se rebelar contra Deus, Deus cria o homem de maneira perfeita, gloriosa, este homem anda com Deus e ele tinha deleite e prazer, mas em um dado momento tudo isso infelizmente caiu por terra e o homem pecou e virou as costas para Deus. E quando o homem pecou, ele se tornou inimigo de Deus. Então o que Deus faz? Ele envia Jesus Cristo agora para nos reconciliar. Então nós que outrora éramos inimigos, agora temos paz. E não só isso, é interessante, nós refletimos isso na semana passada, que quando o homem é expulso do jardim do Éden, Deus coloca um anjo com uma espada, para que ele não tenha mais acesso. E durante todo o Antigo Testamento, se você for estudar as Escrituras, você vai perceber que no Santo dos Santos, por exemplo, quem é que tinha acesso à presença de Deus? Só o sumo sacerdote, que entrava lá para oferecer o sacrifício. E aí você vai ver essa questão do acesso em todo o Antigo Testamento. Mas aí, quando Jesus vem ao mundo, ele tabernaculou conosco, ou seja, ele esteve entre nós, ele andou conosco, ele sofreu tudo aquilo que nós deveríamos passar, e ele venceu, e Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote, e é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele vai à cruz, e ele morre na cruz. E quando ele morre, Mateus capítulo 27 diz que o véu do templo que separava, que era o santuário de Deus, foi rasgado de cima a baixo. E agora, não é só o sumo sacerdote que pode entrar. Eu e você nos tornamos sacerdotes. E eu posso entrar diretamente na presença de Deus. E eu disse aqui na semana passada que você não precisa de pastor, você não precisa de padre, você não precisa de presbítero, você não precisa de ninguém para ir até Deus. Você precisa de Jesus Cristo, porque é Ele que te dá acesso a Deus. Então, esse é o segundo benefício. E o terceiro benefício
que eu quero hoje explorar mais é a esperança. E é importante observar que esses benefícios vêm a nós por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa justificação, ou seja, nós nos tornamos justos pela fé e pela graça, por causa de Cristo. Não é porque eu mereço ou porque você merece. Os benefícios que nós desfrutamos vêm por conta daquilo que Jesus fez por nós. E aí Isaías fala que ele é o príncipe da paz. E ele torna efetiva então a nossa reconciliação com Deus o Pai. E aí então nós recebemos esse legado de paz. E acesso nós temos à presença de Deus por esses benefícios. E agora a nossa posição diante de Deus é como cobertos de retidão. Porque o sangue de Jesus, ele nos cobre de todo o pecado. E agora, eu e você, não porque eu fiz alguma coisa ou porque você fez. Porque a gente pensa que a gente pode fazer as coisas para ser aceito, né? Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que nós não temos mérito nenhum. É pelos méritos de Jesus. Ele fez por mim. E porque ele fez, e aí os advogados de plantão vão entender bem esse termo, foi imputado a nós justiça. Justiça essa que nós não tínhamos. E agora nós nos tornamos justos. Porque somos bons? Não. Porque Cristo é bom. Porque Ele foi perfeito. E agora então, nós temos os nossos pecados cancelados e a nossa culpa é satisfeita através da morte de Jesus na cruz do Calvário. A nossa dívida é paga. E na sequência, nós vimos então sobre essa esperança. E é sobre essa esperança que eu quero continuar a falar com os irmãos nesta manhã. E o texto diz lá no versículo 2, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Gloriamo-nos na esperança. Há 3 palavras nessa pequena frase que são vitalmente importantes e que nós devemos entender de maneira muito própria. A primeira palavra é gloriamo-nos. A Bíblia, se você não sabe, alguns eu creio que já tem esse conhecimento, ela foi escrita, o Novo Testamento, que era como o nosso inglês de hoje, na época, era o grego. E tanto no grego como no texto latino, nós vemos esse jogo de palavras, agora nos gloriamos na glória. E nós temos um senso de celebração, de êxtase, além dos níveis normais de alegria. E o alvo da nossa alegria é a esperança dirigida na manifestação da glória de Deus. Então essa é a primeira palavra. A segunda palavra, glória, vem de um substantivo em grego, doxa ou doxa. E dele vem a nossa palavra doxologia, que nós cantamos. E quando nós cantamos uma doxologia, cantamos louvores à majestade de Deus. Nós glorificamos a Deus. E estamos glorificando aquele que possui glória. Não que nós damos glória a Ele, Ele possui essa glória. E é nisso que consiste o jogo de palavras aqui que o apóstolo Paulo coloca tanto aqui no grego e como nós vemos na tradução também latina. E Paulo está afirmando que uma vez que nós somos justificados, uma das coisas que mais nos encanta e nos causa alegria, que enche a nossa alma, é contemplar a Deus. Lembra do início que eu falei? Que o pregador disse que buscou satisfação em tudo e não encontrou, e tudo era vaidade e correr atrás do vento. Por quê? Porque só em Deus é que nós podemos ter verdadeira satisfação. Na contemplação a Ele, na adoração a Ele. Então o nosso maior deleite, a nossa maior satisfação está no caráter e na glória de Deus, naquilo que Deus é. E com frequência você olha para o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento fala sobre a natureza de Deus, de quem Deus é, e como Ele manifesta esta sua glória. A palavra glória no Antigo Testamento é kabod, e algumas vezes kavod. No original, esse termo significa peso, densidade. E quando nós falamos sobre glória de Deus, nós estamos falando sobre alguém cujo ser não é leve, é pesado, não é insignificante. É um substantivo de fato pesado, forte. E nós usamos uma linguagem, às vezes, semelhante no nosso cotidiano. Quando alguém diz assim,
que algo é uma coisa profunda, às vezes você balança a cabeça e fala assim, isso aí é pesado, hein? Isso aí é profundo, isso é pesado, é forte isso. E também nós usamos o termo para indicar alguma coisa que deve ser levada a sério. E nas línguas originais, há uma ligação entre o peso e a dignidade de Deus e a sua natureza gloriosa. Então, a glória de Deus, ela está ligada à sua dignidade, à sua importância, à gravidade disso. E aí, veja, uma coisa prática aqui. O propósito de estarmos aqui não é para você se sentir bem. Isso é consequência. E você se sentirá bem, com certeza, porque o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Porque você será confrontado no seu pecado e tantas outras coisas. Mas o propósito do culto, da união do povo de Deus, é atribuir glória a Deus, honrá-lo, reverenciá-lo, adorá-lo, na excelência de quem Ele é. Então nós não estamos aqui simplesmente por uma mera atuação religiosa, onde todos os domingos eu vou para a igreja. Porque eu aprendi assim, eu cresci assim desde pequeno, meus pais me trouxeram à igreja, e eu fui crescendo e fui aprendendo, então eu sigo a religião da minha família. Não, não é só por isso. É isso também. Mas vai muito além. Nós estamos aqui para adorar a Deus, para honrá-lo, para glorificá-lo. Então, o culto é algo muito importante na nossa vida. Algumas vezes nos tornamos muito familiarizados com o modo pelo qual nós cultuamos a Deus, que nós nos esquecemos do significado deste momento. Nós, como família da fé, como povo de Deus, estamos agora diante de Deus. E nós não podemos cultuar de qualquer maneira, querido. Nós não podemos entender que o encontro da família da fé é simplesmente mais uma reunião na nossa agenda. E esse sentimento parece um pouco com a ideia de morar em São Paulo, né? A gente esquece, ainda mais morando na Vila Pompeia, que aqui parece que não é São Paulo, só de vez em quando você percebe que tem show aqui perto, tem jogo, aí você lembra do trânsito. Mas via de regra, especialmente eu aqui que ando a pé pelo bairro, às vezes eu esqueço que eu moro em São Paulo. E eu esqueço dos riscos e da seriedade que é morar em São Paulo, a gente tem que ficar alerta, atento. E aí quando você escuta que alguém foi assaltado, que alguém foi furtado, que teve um problema aqui, acolá, você fala, meu Deus, eu moro em São Paulo. E o sentimento parece que é o mesmo. A gente se acostuma de ir à igreja e não dá o valor devido ao culto. A seriedade de que nós estamos adorando o Deus Criador de todas as coisas, que sustenta todas as coisas. Então, querido, eu me lembro, ele pregou aqui isso, alguns vão lembrar, reverendo Nilson, pastor da igreja presbiteriana de Pinheiros, amigo meu, trabalhou comigo na igreja da Lapa, ele falou assim, as noites de sábado determinarão as manhãs de domingo. Então, se você for dormir 2 horas da manhã, no sábado, para o domingo, com certeza, você não vai chegar a tempo do culto. Queridos, os puritanos, eles se preparavam para o culto toda a semana. Toda semana estava focado, voltado para o culto. Por quê? Porque eles entendiam que eles iam encontrar aquele que dá esperança, aquele que é bom, glorioso, majestoso, maravilhoso, o Deus, Criador do céu e da terra. Esse não é um encontro de irmãos. Esse é um encontro com o Deus da glória. E o que nos possibilita estar aqui? A justificação. Parte desse benefício particular da justificação é o prazer que temos em glorificar a Deus, pois uma vez que a fé tenha tomado conta do nosso coração, nós percebemos as coisas de Deus de modo completamente diferente daquele que nós tínhamos anteriormente de modo natural. O que sustenta o mundo? Quando você tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, a maneira como você enxerga
o que sustenta. E aí, falando com as crianças, e as crianças responderam de maneira preciosa. Quem é que sustenta o elefante? Quem é que sustenta o elefante, crianças? Deus que sustenta o elefante. E às vezes nós não temos essa compreensão e essa visão. E para as crianças é simples isso. Deus sustenta todas as coisas. Então, é interessante nós pensarmos nessa realidade, porque quando nós nos encontramos com Deus, e só nos encontramos com Deus por conta dessa justificação, agora nós temos satisfação verdadeira. Então, nós, segundo o texto, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E aqui é interessante porque envolve a dimensão da esperança. Isso é criado na nossa alma quando a fé chega ao nosso coração. E aí nós vamos para um segundo ponto. Porque o texto continua e ele diz assim no verso 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A segunda coisa que nós vemos aqui é que nós nos gloriamos na tribulação. Parece um contrassenso isso, né? Algo que é importante nós percebermos é que a esperança, ela não pode ser mal compreendida. Na última mensagem, eu citei aqui uma tríade que o apóstolo Paulo menciona em Coríntios. Fé, esperança e amor. E por mais importante que seja o amor, nós sabemos que a fé não é sem importância. O apóstolo Paulo diz lá, desses três o maior é o amor. Mas a fé não é sem importância. E temos estudado profundamente o significado da fé. E nós compreendemos a importância do amor. Mas muitas vezes, o terceiro elemento dessa tríade, dessas três questões, dessas três virtudes, a esperança, ela acaba sendo um pouco menosprezada na nossa experiência cristã. E se há uma palavra aqui, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, aqui no capítulo 5, que poderia ser radicalmente mal compreendida, seria a esperança. Há sempre um elemento de dúvida que obscurece a nossa compreensão sobre o uso que o apóstolo Paulo faz dessa palavra. E quando nós usamos a palavra esperança, nós a usamos para descrever uma vontade ou um desejo. E na semana passada se confirmou a esperança dos meus queridos irmãos palmeirenses, né? Eles esperavam que o Palmeiras fosse campeão. Eu esperava que não. Eu esperava que o Atlético ia ganhar lá de 10-0, o Palmeiras ia perder de 5-0, e aí podia ser campeão. Mas era quase impossível. Mas até que se completasse isso, nós não tínhamos certeza. Tanto que alguns palmeirenses ensaiaram o grito de é campeão, mas ficou entalado até a hora que falou assim, agora pode gritar. Porque é um desejo, é uma vontade. É um desejo que algo aconteça. Algo que nós não estamos certos de que realmente acontecerá. Esse não é o modo como a palavra esperança funciona na Escritura. É diferente disso. Quando nós somos regenerados pelo Espírito Santo, quando nós nascemos de novo, nós nascemos para uma esperança que forma a base da nossa confiança para vivermos a vida cristã. A única diferença entre esperança e fé é que a fé olha para algo que já aconteceu, e nós cremos nisso, e nós colocamos a nossa confiança nisso. A esperança é simplesmente a fé olhando para frente e tendo certeza e convicção. Eu usei a metáfora na última mensagem para descrever a natureza da esperança, eu usei a metáfora da âncora. Que a esperança, a Bíblia nos mostra isso, ela é a âncora da nossa alma. E é muito comum a gente encontrar essa imagem náutica, né? Aqueles que gostam, eu sei que tem alguns irmãos aí que gostam de coisas náuticas, a gente encontrar essa linguagem no Novo Testamento. E é interessante que a pessoa instável é comparada ao quê? A barcos que não têm âncora.
que são jogados de um lado para o outro. E a Bíblia diz, e chama que as pessoas são jogadas por todo vento de doutrina, e essas pessoas são caracterizadas pelo quê? Pela vacilação, pela incerteza, pela insegurança. Agora, a esperança plantada na alma pelo Espírito não é assim. Porque essa esperança bíblica, a esperança bíblica dá fundamento, dá segurança, dá estabilidade. A esperança é a âncora que nos impede de sermos carregados ao redor, de sermos jogados para lá e para cá. Jogados para lá e para cá. É a esperança de que Deus fará no futuro tudo o que Ele disse que vai fazer, que nos sustenta. Isso é o quê? Isso é fruto da justificação. E é esse tipo de esperança que a justificação nos dá. Justificação, em certo sentido, é o pagamento inicial de tudo que Deus nos promete em sua obra de redenção. A esperança é criada no meu coração pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que trabalha isso em nós. Em outro lugar, Paulo fala sobre o Espírito Santo nos dando o penhor, o pagamento inicial do Espírito Santo, que nos dá absoluta confiança quanto ao nosso futuro. Esperança não é você dar aquela respirada, não, respira fundo, conta até 10, vai dar certo, vai dar tudo, olha, fica em paz, vai dar certo, tem um pensamento positivo, vai funcionar. Não, queridos, esperança não é isso. Esperança é a certeza de que Deus vai fazer o que Ele disse que vai fazer. Mesmo quando você descobre e pensa que as coisas são totalmente diferentes daquilo que você imagina. O grande teólogo de Princeton, Charles Hodge, ele faz um contraste entre a metáfora de uma âncora, essa âncora da alma, e outra de uma teia de aranha. Ele diz que a esperança não é uma teia de aranha. Por quê? Porque nós podemos ver uma aranha tecer a sua teia e nós podemos ficar maravilhados com a glória daquele trabalho. Eu não sei se você já parou para olhar e ficar maravilhado com o trabalho que uma aranha faz na sua teia. É um negócio, uma obra magnífica aquilo que a aranha faz. Essa obra da natureza. Mas a gente fica impressionado com a eficiência da teia e como essa teia, ela captura moscas, insetos que vão garantir a refeição da aranha. Mas você pode pegar uma pedra e jogar nessa teia, o que vai acontecer? A teia vai segurar a pedra? De forma nenhuma. A pedra vai atravessar. Por quê? Porque não há nenhuma substância de peso numa teia de aranha. Ela é leve, ela é delicada. Agora, com a âncora é diferente. A esperança, ela não é uma teia de aranha. A esperança, ela é sólida. Ela é a âncora da alma. Por isso, mesmo nas tribulações, nós podemos nos gloriar. E não há nada mais antinatural do que apreciar as aflições e as tribulações. É antinatural para mim e para você. Tribulação é algo que eu e você, e eu tenho certeza disso, nós desesperadamente tentamos fugir dessas coisas. Se eu puder não ter tribulação, eu prefiro. Agora, se você quer, pega tudo para você. Né? Esse é o homem natural. Eu não quero sofrer. Embora eu seja corintiano, então já está implícito isso, né? Mas sabe, queridos, olhando para a Escritura, uma vez que nós tenhamos sido justificados, nós temos a perspectiva inteiramente nova agora sobre as nossas tribulações. Quando você entende quem Deus é, aquilo que Ele fez, a obra da redenção, aquilo que o Espírito Santo mostra para você, nós não vamos mais encarar o sofrimento, as tribulações como um exercício fútil, simples,
ou algo que furta, rouba a nossa esperança. Uma vez que nós tenhamos a âncora na nossa alma, na nossa vida, ela sustenta a nossa vida quando a tribulação vem. Não porque nós tenhamos capacidade de suportá-la de maneira corajosa. E é necessário muito mais do que resistência e tolerância, resiliência, para nós nos regozijarmos e nos alegrarmos nas provações e tribulações. Paulo não está dizendo que a tribulação é uma experiência alegre, agradável, prazerosa. Oba, veio tribulação na minha vida, oh glória a Deus, que coisa boa. Eu estou sofrendo aqui e está uma beleza. Está nada, eu estou triste. Estou triste. E particularmente nós estamos enfrentando uma situação muito difícil na nossa família. Situação adversa, da qual nós não temos poder nenhum. E Paulo não está dizendo então que essa situação ela é prazerosa, ela de fato não é. Ao contrário. Porque nós somos justificados até mesmo as tribulações, as aflições que nós experimentamos agora pela ação de Deus, traz segurança para nós, traz estabilidade. E aí eu me alegro na tribulação? Necessariamente não, mas eu me alegro em Deus, que me sustenta na tribulação. Então, acima de tudo, o fruto da justificação é a presença da alegria na vida do cristão. Eu sei que a minha vida, ela não se limita às coisas que eu enxergo aqui e agora, mas tem algo muito maior, que é atemporal. E aí nós encontramos a pérola de grande valor, de grande preço, e não importa quanta dor nós tenhamos que suportar. E quão ruim as coisas possam ser, nenhuma delas pode merecer e ser comparada à alegria que Deus tem colocado diante de nós em Cristo. Porque por mais que eu sofra, e por mais que você sofra, nenhum de nós jamais chegará ao ponto de sofrer como o nosso Redentor e Salvador sofreu. E Ele sofreu para me libertar e libertar você, para dar vida para nós. E se nós perdemos tudo que o mundo pode nos ofertar, ainda nós temos uma pérola de grande valor, ainda nós temos uma riqueza extraordinária e maravilhosa, que é a nossa justificação em Cristo, porque Deus nos redimiu, nós somos capazes, mesmo em meio às tribulações, de nos regozijar, de nos alegrar. Não importa o que a vida traga a você, não importa o que a vida traga a mim, uma vez que nós somos reconciliados, reconectados com Deus e justificados, nós podemos nos regozijar, nos alegrar quando as pessoas falam mal de nós. Mas estão falando mal de você. Mas eu não controlo isso. Eu controlo aquilo que Deus fez no meu coração. Por mais que você seja ferido profundamente, você pode se alegrar no Senhor. Podemos nos gloriar nisso por causa de Cristo, porque Ele é que nos justifica. Gloriamo-nos na tribulação, porque sabemos o que a tribulação faz. E Paulo, ele compreende, e ele acreditava na soberania e na providência de Deus. Meu amado, eu quero dizer uma coisa muito séria para você, muito importante. Não existem acidentes. Eu vou repetir isso. Não existem acidentes nesse mundo. Não importa quantas injustiças forem acumuladas sobre nós, deste lado de cada eternidade, elas não significam nada comparados à coroa de glória que Deus tem preparado para o seu povo. Paulo está dizendo que quando nós passamos por aflições, quando nós enfrentamos tribulações, nós podemos nos gloriar nessas tribulações. Não porque nós apreciamos a dor, não porque nós gostamos da dor, mas porque nós sabemos o que é que a tribulação produz. Para a maioria das pessoas, a tribulação abate o espírito. Leva essas pessoas ao desespero, à angústia, à depressão. E faz com que abandonem a esperança. Mas para aquele que foi justificado em Cristo, para aquele que teve a sua vida transformada por Jesus, não é assim. Porque a nossa esperança não estão nas coisas passageiras deste mundo, mas estão em Jesus.
quais são os frutos da tribulação na nossa vida? A tribulação, diz o texto, que ela produz perseverança. A tribulação, ela é como se, aqueles que gostam aí de ir para a academia e ter os músculos fortificados, é como que você estivesse indo para a academia para fortalecer os músculos da sua alma. A tribulação confere ao povo de Deus a possibilidade de perseverar, de não desistir. A tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, um caráter aprovado. Uma vida fácil, ela não serve de nada para produzir experiência e caráter. A experiência ou o caráter são forjadas no caminho da dor. E isso é conseguido somente quando não temos outra alternativa a não perseverar nas tribulações. E sabe que eu tenho aprendido, irmãos? Que às vezes Deus vai permitir determinadas coisas para me levar aonde eu não queria ir sozinho. E Deus vai me levar nesses lugares para trabalhar no meu coração. Sabe qual é o nome disso? Redenção. Redenção. O resultado da experiência ou do caráter é a esperança. E aqui está ela outra vez. Pessoas autenticamente alegres são aquelas que sabem onde está a sua esperança. Não é aquela alegria passageira. Não é aquela alegria de uma noite bacana ou legal com a sua esposa, que você saiu para ir num restaurante legal, ou foi num show e daqui a pouco passa e os problemas voltam todos. Não, não é isso não. Isso é bom. Desfrutar das coisas da vida. E o problema é esse, que às vezes nós queremos achar esperança nas coisas boas dessa terra. Mas as coisas boas dessa terra, eu tenho dito isso e vou continuar repetindo, elas têm um único propósito, apontar para Jesus. E apontar para o Criador de todas as coisas. São sinais da glória de Deus. Elas são boas, mas o que fazemos nós? Ficamos nas coisas da terra e não vamos para o Criador. Então, nós temos que olhar, de fato, para as aflições que nós enfrentamos e passamos, para a perseguição e rejeição e sofrimentos, e olhar para Cristo, para aquilo que Ele passou e nos identificar com Ele. Foram crucificadas com Cristo e exaltadas em sua ressurreição e agora participam do seu triunfo. Essa é a esperança que o caráter cristão produz. O que nós podemos falar sobre o resultado da esperança? Ora, a esperança não confunde. Outras traduções dizem, ela não nos deixa envergonhados, ela não nos decepciona. E é constrangedor verificar que a ideia que o mundo tem de esperança é investir num projeto para depois se frustrar. Quantas vezes você pensou num projeto, executou ele e se frustrou? Sabe o que acontece, queridos? Todos nós lutamos com as nossas fraquezas. Com as fraquezas do nosso pecado. E sabe, meus irmãos, eu particularmente, eu luto no íntimo do meu coração com algumas coisas. Especialmente com uma que às vezes me frustra demais, o desapontamento. Então, eu luto quando as coisas não saem como eu gostaria que saíssem. Quando você faz uma viagem, por exemplo. Essa semana eu tenho uma programada para sair com a minha família, para descansar. E eu espero que não chova. Mas se chover, o que acontece? A gente fica desapontado. Porque você queria curtir o passeio com a sua família e aí algo deu errado. E logo vem a frustração. E o nosso coração entra em luta. Mas a questão é, como é que você lida com essas coisas? Isso é uma luta no nosso coração. É interessante como as crianças rapidamente choram, gritam. E na maioria das vezes isso acontece por quê? Porque elas foram desapontadas. Porque elas ficaram frustradas. Não receberam aquilo que estavam esperando. Desejavam algo que queriam e aquilo não aconteceu. E aí nós não sabemos lidar com isso. Não é assim conosco também? É assim no meu coração. E eu tenho certeza que é assim com você também. Mas o que Deus faz? Ele trabalha em nós. E nós vamos desenvolvendo, e se Deus não trabalhar em nós, isso se torna um padrão, esse desapontamento. E aí nós ficamos
frustrados, desapontados, mas uma das coisas mais difíceis de lidar na vida é o desapontamento quando as nossas esperanças são despedaçadas. Entretanto, Deus ele trabalha em nós para que a esperança não seja despedaçada. A esperança que temos, ela vem da glória de Deus, da vitória final do seu reino, que nunca nos desapontará. As pessoas podem falhar com você. As pessoas podem desapontá-lo. As pessoas podem frustrá-lo. Deus jamais fará isso. Deus jamais fará isso. Nós podemos confiar nele absolutamente. E é isso que nós aprendemos quando nós vemos o Evangelho. E por fim, Paulo nos dá mais uma razão para a nossa esperança. Lá no verso 5 ele diz: o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Paulo não está dizendo que o amor de Deus impedirá que nós vamos experimentar desapontamentos ou vergonha. Embora esse sentimento seja um dos mais importantes frutos da salvação que o Espírito Santo desperta em nosso coração. E aqui Paulo não está falando do nosso amor por Deus, mas ele está falando a respeito do amor de Deus por nós. E o amor de Deus é um amor que o Espírito Santo derrama amplamente. E aí nós vamos compreendendo esse amor. O amor de Deus pelos justificados não é simplesmente um sentimento, nem tampouco as dádivas que Deus nos concede ou os benefícios que Ele derrama sobre nós. É o sentimento de que Deus coloca o amor dentro de nós. Ele opera isso para nós voltarmos a nossa vida para Ele. Para Ele. E é isso que incendeia a nossa esperança e nos dá confiança que nós não seremos jamais envergonhados. Portanto, querido, essa é uma obra que Deus faz no nosso coração. E a salvação não é semelhantemente a recebermos apenas um presente sob uma árvore de Natal. Mas sim, um presente que vem depois do outro, embrulhado junto. Você já fez aquela brincadeira? Você dá um presente para uma pessoa, dela abre, tem outro lá dentro. Dela abre, tem outro lá dentro. Ela abre, tem outro lá dentro. E é interessante que o primeiro pacote que nós abrimos desse presente de Deus é a nossa justificação. E quando nós abrimos dentro desse pacote, não é uma pegadinha. Que às vezes a gente brinca com isso, né? Aí abre, vai indo, vai indo. Não, aí tem outro presente. E qual é o presente? É paz com Deus. E dentro desse pacote está o acesso à sua presença. E depois você tem a alegria em meio à tribulação. E a própria tribulação nos produz perseverança. A perseverança é outro presente. E aí, se você desatar a fita desse presente, ainda há outro, que é a experiência ou caráter que a perseverança constrói em nós. E junto com esse presente está a esperança, que nunca vai nos desapontar. E finalmente nós abrimos mais um presente, e esse é o amor de Deus derramado profusamente sobre o nosso coração pela graça. E todas essas dádivas da nossa justificação em Cristo. Nós ficaríamos admirados, então, com o escrito doxológico do apóstolo Paulo, que se regozija mais e mais em todas essas coisas. Sabe qual é a verdade, querido? Para Paulo, o Natal nunca termina. Sempre nós recebemos um presente, e outro presente, e outro presente, e outro presente, e outro presente. Porque esse é o nosso Deus. O Deus que nos sustenta, que nos fortalece. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor dê graça a você, que você possa compreender que em Cristo você pode ter essa esperança sólida, que você foi abençoado por Deus e que Deus deu esse presente glorioso para você. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.